Nesse vídeo eu vou ensinar você como você pode adquirir muito vocabulário numa língua e, além disso, uma dificuldade que eu particularmente tive, como aprender uma língua semelhante. Bem, aprender uma língua, principalmente uma língua muito distante da sua, por exemplo, pra gente que fala português, aprender japonês ou algumas línguas, como o alemão, por exemplo, que usam o alfabeto, só que com algumas alterações. Então, é um pouco difícil aprender essas línguas, acaba sendo mais difícil do que aprender línguas que são semelhantes com português, como por exemplo espanhol, italiano e até francês em certo nível. Até porque para aprender essas línguas mais diferentes, você precisa memorizar quase que toda palavra. Então quase que toda palavra em alemão vai ser nova. Vai ter alguma ou outra que talvez tenha alguma semelhança, ou que talvez te lembre algo do inglês, do holandês, mas não vai ser necessariamente algo conhecido a você, vai ser algo que você vai ter que memorizar necessariamente. Você vai ter um significado totalmente abstrato, um conjunto de letras abstratas que você vai ter que atribuir um significado. Enquanto que em línguas próximas, a gente tem palavras muito próximas, o que facilita bastante o aprendizado. E não só as palavras, como também a pronúncia das palavras acaba sendo muito semelhante. Então, mesmo que você fale de maneira meio errada, você acaba sendo entendido, que é o mais importante ao se comunicar, né? Ao falar uma língua. Só que eu, particularmente, encontrei um grande problema nisso, que era justamente conseguir diferenciar se eu tô só espanholando o português, italianizando o português, ou se eu tô pegando uma palavra de verdade. Então, por exemplo, tem palavras que são muito semelhantes ou que são exatamente iguais na escrita. E tem palavras que não são nem um pouco semelhantes, como algumas que eu vou colocar na tela. E aí você fica na dúvida se você tá realmente falando a língua ou se você tá só falando um portunhol, por exemplo. Então, hablito um pouquito e você vai falando as palavras e você não sabe se a língua que você tá falando é português ou espanhol, ou português ou italiano. É uma dificuldade que eu acabei encontrando. E por muito tempo, eu acabava confundindo palavras. Eu pegava palavras do português, falava com sotaque italiano, que é a língua que eu tô estudando, e as palavras estavam erradas. Ou eu pegava palavras do italiano, tentava trazer para o português e estava errado. E isso me pegou por muito tempo, até que eu comecei a utilizar esse método aqui. E bem, pessoal, esse método consiste em basicamente você pegar as palavras mais usadas da língua e memorizar elas, tá? E eu vou falar mais pra frente como a gente pode memorizar elas. Mas ao pegar todas essas palavras aqui, você impossibilita que você faça essas trocas, porque você vai estar literalmente memorizando as palavras. Então, por exemplo, tempo se escreve igual tanto em português quanto em italiano. Só que para memorizar que tempo se escreve igual em português e em italiano, eu vou repetir isso, eu vou memorizar isso, eu não vou assumir e tirar do nada. Até porque se eu quisesse fazer a mesma lógica para pai, isso seria totalmente errado, sairia uma palavra totalmente diferente, sairia padre, que não é pai como é em português. O palavra, que é parola, mas modo, por exemplo, é semelhante, tá? Então, como que você faz para saber disso? Você memoriza. Como você faz para memorizar? Bem, eu particularmente tenho bastante coisa para fazer. Então, eu tô pegando uma página dessa aqui por dia, né? 50 palavras. Não só palavras, como algumas frases também, que incluem palavras do vocabulário, né? E é interessante que já te ensina um pouco de gramática junto. E eu coloco aqui em flashcards do Anki, tá? Só um parênteses aqui, se você não sabe o que é flashcard, eu não vou explicar nesse vídeo, mas dá uma pesquisada e depois volta pra cá. E aí eu coloco aqui 1000 palavras mais comuns do italiano. Então como que eu organizo os flashcards? Eu crio um flashcard com a palavra italiano na frente, com o áudio, e a palavra em português atrás. E aí eu também deixo esse flashcard ter a possibilidade de ser revertido, porque pra mim tanto vale eu pensar numa palavra em português e tentar achar ela em italiano, como pensar em italiano e ver a palavra em italiano e trazê-la para o português. Então é por isso que eu deixo ele reverso. E isso tem me ajudado bastante. E como vocês podem ver aqui, eu tenho 300 flashcards, então eu estou fazendo alguns, né, por dia, já estou alguns dias. Aí você calcula, né, quantos dias eu estou fazendo isso. E isso tem me ajudado bastante, porque eu tenho parado de confundir palavras, pegar palavras do italiano e de trazer para o português de maneira aportuguesada, ou italianizar palavras em português. Isso tem me feito ser mais assertivo. Além de que é um grande passo para você falar uma língua, você saber as 1000 palavras mais comuns. E eu tenho percebido isso à medida que eu pratico falar italiano. O meu discurso, né, minha fala em italiano tem melhorado bastante. Eu tenho conseguido articular meus pensamentos, minhas ideias, de maneira muito mais interessante. Então, eu acho que essa técnica de fazer flashcard das 1000 palavras mais comuns não só te ajuda a
parar de confundir as palavras, né? De italiano, português, espanhol e português. Francês é mais difícil você confundir, porque o sotaque é diferente, mas talvez você confunda. Enfim, mas não só isso, né? Tem me ajudado também a conseguir ter mais proficiência na língua, coisa que os aplicativos de linguagem que eu já fiz, eu já cheguei a quase bater 1000 dias no Duolingo e eu acabei perdendo essa sequência quando eu acabei perdendo meu celular, né? Mas eu já bati tudo isso e não me ajudou tanto quanto isso daqui em poucos dias tem me ajudado. Então era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida sobre flashcards, sobre o método em si, sobre onde achar essas listas aqui, né, de palavras, você deixa um comentário aqui embaixo. Também deixa um comentário se isso daqui te ajudou, se se inscreve, dá um like aqui no canal para eu trazer mais conteúdo relacionado a línguas, a memorização, a estudar mesmo e também para me ajudar. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.